para quem está querendo entender um pouquinho o que isso tem a ver com educomunicação, convém lembrar que a educomunicação traz duas áreas aí, né? Educação e comunicação. E eu estou percebendo muito forte na fala do Massal o quanto ele está destacando nesse primeiro momento aspectos da educação. Ele está falando dele como design enquanto na faculdade, né? Então, sendo educado para ser o tipo de profissional que vai criar imagem para criar desejos. Então, acho que nesse momento todo aí, você está dizendo o quanto a educação é forte, independente do tipo de formação que se tem. A gente vai ver isso se repetir na formação do médico, na formação do professor, né? Sempre preocupado com o que vem lá na frente. E no caso do design, é uma formação para criar necessariamente aquilo que as pessoas não precisam, né? Até queria falar, mas só que você tocou no ponto da lei da consciência, né? Que acho que é um ponto muito importante. Por exemplo, eu sou formado em rádio e TV, porém antes eu fiz 2 anos de jornalismo, que foi sempre o meu sonho, sempre quis ser jornalista. Porém, um dos pontos que me fez não querer mais ser é justamente não querer escrever o que eu não queria, não por um ato de rebeldia, mas um ato que era contra meus princípios, é contra meu prazer. Eu não ia ter prazer em escrever sobre um assunto que não me interessa, e fazer matérias que eu sei que eu sou obrigado a dizer o que eu não queria. Acredito que comunicação é sim, a sua opinião é sim o que você acredita. Queria que você falasse mais sobre isso, porque acho que é um ponto que, vamos assim, as pessoas perdem a vontade de ser comunicador, acabam desistiram muitas vezes, como você falou, de designer. Quantos designers não queriam fazer algo muito mais interessante, mas acabam por dinheiro, por falta de espaço, até por falta, às vezes, de iniciativa. Pelo que a sociedade, pelo que a mídia impõe, você tem que ir lá ganhar dinheiro e sustentar sua família e viver, ponto final. Quantas pessoas, vamos assim, grandes profissionais a gente não perde? Quantas pessoas a gente não perde por essa necessidade de só viver? Você não precisa se comunicar para algo a mais, responsabilidade social. Você precisa viver para fazer aquilo. E designer, como rádio e TV, como jornalismo, você é educado na faculdade é o quê? A trabalhar, entrar no mercado de trabalho, não importa o preço. Você não está lá para educar ninguém, muito menos para comunicar alguém. Para trabalhar e ganhar a sua vida, né? Muito bom. Isso é muito legal. Eu vou falar até um pouco da pesquisa quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, né? Porque quando eu fiz trabalho de conclusão de curso, eu me deparei com 2 coisas que me marcaram muito, né? Além da frase da Isis. Mas era... Eu me deparei com uma frase do Otto Lercher. Otto Lercher é um designer muito famoso e ele criou uma coisa que é muito importante hoje em dia, que é o boneco do banheiro, né? Na verdade, foi ele que criou os... Brincadeira. Mas, na verdade, foi ele que criou os pictogramas, que hoje é usado no banheiro, mas ele criou porque ele criou para as Olimpíadas, né? Então, ele criou os bonecos das Olimpíadas e tal, e todo mundo conhece pelo boneco de banheiro. Nossa, se alguém me ouvir falando isso, eu tô ferrado. Mas, assim, já estão ouvindo, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, né? O Otto Lercher é de uma escola suíça, se eu não me engano, né, e que tem uma grande importância no seu design, mas ele lá pela década de 50, ele começa a questionar isso, né, ele fala assim, ele começa a citar um monte de problema ambiental, assim, na década de 50 isso, começa a falar, pô, temos buraco na camada de ozônio, as florestas sendo queimadas, ele fala vários problemas, e ele fala, o design não está olhando para isso, né, o design está se degenerando em processos de vendas, quanto pior o mundo fica, mais bonitinho ele fica, né, essa frase é muito bacana. E, ao mesmo tempo, na década de 60, surge um movimento de vários designers e publicitários que se chama First Thing First, né? Que é essa ideia de priorizar o que é importante, né? E que esse manifesto é reescrito no ano 2000, que é um monte de gente falando justamente isso, né? Falando assim, tudo bem, você precisa fazer propaganda de biscoito de cachorro para sobreviver, mas existe uma importância muito maior da informação que a gente passa. E qual é a sociedade que a gente está construindo com essa informação, né? O que a gente está passando enquanto mensagem, né? Então tem esse manifesto que foi reescrito no ano 2000, foi vinculado em um monte de revista internacional, no Brasil foi vinculado pela ADG, que é a Associação de Designers Gráficos, não teve uma grande repercussão no Brasil. First things first. Sabe que meu inglês não é muito bom, né? Então... Qualquer coisa, se alguém quiser fazer aí uma tecla SAP, uma dublagem online. Então, assim, essa discussão acho que não é de agora, na verdade, né? E talvez tenha começado muito com a era industrial, né? Porque é quando começa esse sentido da indústria mesmo, da produção. E eu acho que cada vez mais, talvez seja até isso que hoje está
está tendo hoje muito forte um boom de pessoas criando agências, né, de grupos de jovens. Porque é isso, hoje cada vez mais tem mais agências, normalmente de jovens. Existe uma facilidade em cima da própria questão da tecnologia, né? Hoje é a internet. Exato, porque permite ser acessível, fugir desse sistema, mas eu acho que talvez venha muito desse desejo, né? Mas eu lembro de várias vezes ser obrigada a fazer, faço um site para, sei lá, uma caixa, sei lá, para uma marca de cigarro, e pô, não quero fazer, não, mas faz, né? Você tem que fazer e ponto, né? Então, como lidar com isso, né? Daí nesse momento, onde eu pedi muita demissão na minha vida, viu? Ou não fazer, né? Como você fez. Ou não fazer, foi isso que eu falei. Nesse momento eu pedi a demissão, né? Mas é complicado, porque rola muito essa pressão em muitos lugares ainda, né? Por falar dessas grandes agências, Finasca, sei lá o que. Não, tem o cara eu vi uma palestra do cara, esqueci o nome, famoso lá daquela agência África, né? Alguém lembra o nome? Bem, ele é famosão na área de publicidade, né? E ele, na verdade, não foi eu que vi a palestra, foi uma amiga e ela tinha me comentado que ele chama, como é que é? Que ele chama a equipe dele, as pessoas que trabalham na África, que consideram uma das grandes agências, ele chama as pessoas de amebas. Né? Então, olha a relação que a gente está construindo, né? E como o cara é lá conhecido e tudo mais, as pessoas querem estar lá, muito se sujeitos a trabalhar de graça lá, né? E ele bota na posição do eu posso, né? Então essa coisa é construída e acho que até vale esse sentido, né? O quanto na verdade a gente não acaba criando sociedades que estão cada vez mais condicionadas dentro desse sistema, e as pessoas topam na verdade pelos pessoas que já estão condicionadas nisso, né? Porque precisa ter esse ponto de ruptura, né? De mostrar que é possível fazer diferente. Daí eu pensei uma coisa que para mim é muito marcante, né? Que é isso, né? Lidamos com a imagem, o imaginário o tempo todo, né? Todo mundo vê imagens, né? Mesmo a pessoa que tem deficiência visual, né? Quando ela toca um objeto, ela cria uma imagem daquilo, né? E cria o imaginário, né? Que imaginar é bem aquela coisa fantástica, o mundo de Bob, né? Então você fica imaginando aquilo ao extremo, mas isso daí é muito legal. E a possibilidade de a gente começar a perceber e valorizar isso é muito bacana, né? E perceber como cada um mesmo aqui de nós, você na internet, tal, percebe essa coisa de como você lê a imagem, né? A gente hoje está tão rápido que não para perceber uma imagem, ficar mesmo vendo um tempo e perceber que significado aquilo te traz. E qualquer imagem te traz um significado. Se eu falar aqui a palavra rosa, a gente vai ter vários significados diferentes. Tem gente que pode lembrar da cor, tem gente que pode lembrar do cheiro, tem gente que pode lembrar da flor. Tem gente que pode lembrar de um fato, por exemplo, o dia que foi pedido em casamento, né? Foi entregue, sabe? Então, assim, isso é muito poderoso, né? E como as pessoas constroem isso daí? Elas constroem porque isso vai de acordo com o significado da história delas, do que aquilo representa para ela. E isso é muito rico, né? E quando a gente bota lá um cara que é o diretor de arte para construir isso sozinho, a gente está partindo simplesmente da ideia daquele cara, da história de vida daquele cara, ou da história que ele quer que as pessoas acreditem. Se a gente começa a perceber isso daí, que qualquer pessoa cria imagem, qualquer pessoa cria significados, e que essa questão de ter as múltiplas interpretações, e a imagem permite muito isso, a gente está trabalhando no campo que é tão rico na questão da criação, né? Na questão de trabalhar essa questão do coletivo e do colaborativo na questão da comunicação, né? Então, de repente, pegar palavras e perceber como cada um percebe essas palavras.